Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma capacitação da Mondiale. A gente tem feito uma série de capacitações, tem funcionado super bem e o melhor de tudo é que todas essas capacitações, além aqui do nosso webinar, ela está sendo transmitida e arquivada no Facebook da Mondiale e também no nosso canal de YouTube. Se você quiser entrar lá no seu Facebook, também você pode compartilhar para os clientes. Todas essas capacitações vocês podem mandar para os clientes também, já que elas não entram em detalhes de operação, ela fala do destino, o preço sempre, se houver preço, é preço de venda, e é uma maneira de ajudar você na concretização da sua venda. Nós estamos aqui à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem. Quem não recebeu a nossa visita virtual, fale com o seu executivo, para que você possa programar uma visita virtual nossa, até que a gente possa estar juntinho aí, dar um abraço, tomar um café com vocês. Ao lado aqui tem um chat, vocês podem colocar as perguntas que tiverem durante a apresentação. Nosso pessoal, os executivos e operadores estão participando, ou eles respondem na hora, ou ao final a gente também pode fazer um bem bolado de perguntas e respostas. Tá ok? Então, sejam bem-vindos. Acompanham também, está conosco o Leonardo Coutinho, que é nosso diretor de Europa. Todos vocês já conhecem de longa data. E o Félix é nosso diretor na Espanha. O Félix vai dar uma palavrinha já agora no começo sobre um produto super bacana que a gente tem previsto para final desse ano, novembro, fim de novembro, início de dezembro, que são os mercados de Natal no leste europeu e na Alemanha. Então é um programa bem interessante que a gente já pode ficar aí no raio para comercialização com produto diferente. E já na sequência, ainda eu acho que essa semana nós estamos lançando algumas promoções super interessantes em que o pagamento vocês vão poder dividir em até 10 vezes e a entrada pode ser dada daí a 60 dias, tudo com câmbio garantido, tudo em reais, bem interessante. E aproveitar que o câmbio está caindo para nos ajudar, se Deus quiser. Então, boa apresentação para todos vocês. Eu peço mais uma vez que desliguem o microfone e a câmera que está aí ao lado do microfone, porque aí a apresentação fica com melhor qualidade. Ao final, a gente pode reativar e falamos todos. Tá bom? Abraço e obrigado. Bom dia, Edinho. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos começar. Hoje temos várias novidades. Várias novidades. Vamos ver, esse está aqui. Acho que vocês já estão vendo minha tela, né? Sim, estamos vendo. Ok. Então, como o Marcos falou também, nós estamos com um caderno novo dentro do portal da Mondiale. Porém, todos os roteiros de 2021-22 já estão disponíveis para venda, para olhar também a disponibilidade e para colocar também os aéreos, entrosar com os circuitos, fazer tudo no portal da Mondiale. Como novidade, nós temos este carimbo aqui que fala de viagens seguros, Safe Travels. Tá? É um carimbo que está aprovado por el World Travel and Tourist Council, uma instituição privada de no lucro que fica com a central em Londres e que tem uma grande influência a nível mundial. As 250 empresas de turismo mais importantes do mundo fazem parte de esta associação privativa, tá? E a Travas ganhou este carimbo que dá confiança para os clientes. Está baseado em 4 pontos bem importantes. O primeiro é treinamento operacional e de personal, quer dizer, todo o staff da Travax foi treinado para estar ciente e poder aplicar as distintas medidas de profilaxis dentro de esta pandemia que a gente está passando. Tá? Estão implementadas todas as medidas em função da normativa das autoridades sanitárias locais, quer dizer, no caso da Travax, da Espanha. Tá? Como segundo ponto, está oferecendo uma experiência segura, quer dizer,
como já na Travax a gente conseguiu estabelecer todos os protocolos profiláticos para o vírus, coronavírus, tá? Nós estamos passando isso para todos os nossos fornecedores, tá? Para os restaurantes, empresas transportadoras, hotéis, todos eles, para eles implementar também os mesmos protocolos, tá? Como terceira opção, estamos reconstruindo a confiança com os clientes. Quer dizer, todos os clientes que comecem a chegar na Europa serão informados de uma forma clara, consciente e atualizada de cada uma das medidas. Quer dizer, se no caso é preciso a máscara, se é preciso as luvas, se é preciso a distância social, tudo mais. Tá? Pensem que tudo isto sempre está localizado, está influenciado pelas autoridades sanitárias locais. Tá? E como último ponto, é um compromisso da Travax com o mercado turístico. Na forma melhor possível, a Travax está influindo nas empresas turísticas, nas autoridades turísticas e também nas autoridades políticas europeias e espanhóis. Para quê? Para formalizar o tráfego internacional do turismo, recuperar essa normalidade que nós tínhamos antes da pandemia. Ok? Então, depois de colocar em prática estes 4 pontos, a Travax ganhou este selo, este carimbo, tá? Que logicamente é um carimbo de confiança, uma sinal de confiança para todos os clientes, passageiros que vocês possam enviar para a Europa. Além disso, nós temos outra novidade. Olha aí, estamos no ambiente de Natal, estamos em Berlim, estamos numa cidade perto da cidade de Berlim, que chama-se Spandau, onde tem uma tradição bem importante dos mercados de Natal. Na Travax, estamos largando um produto especial, diferenciado, novo, tá? Para conhecer uma parte diferente de Europa. Não somente as rutas turísticas, que também vamos visitar, logicamente, mas também este aspecto da vida normal, a vida cotidiana de os locais. O roteiro está basado na Alemanha e os países do leste europeu, começando em Berlim. A gente terá também possibilidade de visitar o mercado de Natal de a Praça Velha em Praga, e vejam que não somente ir para compras, sino também para tomar o vinho quente, para comer os doces típicos, para comer aquela comida típica de Natal em cada uma das cidades. De aí a gente irá para Budapeste. Aqui temos a Praça de Santo Esteban, com um show à noite de laser aí na fachada a igreja de Santo Esteban, e também com uma pista de gelo, para ter umas atividades também diferentes. Em Viena, na praça da prefeitura, Rathausplatz é um dos mercados também importantes. É super importante ter em conta que este tour está focalizado monográfico para os mercados de Natal. Então, não é que no tempo livre a gente recomenda ir para visitar, não. Nós vamos ir com nosso guia, na mão de nosso guia, para visitar cada um destes mercados. Salzburgo, uma das cidades velhas do roteiro. E o mercado de Natal em um ambiente também muito especial. Esta praça aqui em frente no canto da catedral, né? Então, finalizando também no próprio centro da cidade de Munique, tá? Na Marienplatz, aí temos a coluna com a Virgem Maria no meio, a prefeitura nova e a catedral à esquerda. Então, por isso, estamos preparando, já está largado, já está isto dentro do portal da Mundiale também. São 2 saídas, tá? 2 datas de saída, 2020, novembro 28 para a saída de Brasil no sábado a Berlim, e 28 de novembro e 5 de dezembro. E para sair de Brasil para Praga na segunda, novembro 30 e dezembro 7.
Tá vendo? São duas saídas com duas possibilidades de chegada ou em Berlim ou em Praga e a partir daí a gente faz o roteirinho que a gente viu. Tá? Repito, monográfico de mercados de Natal, mas também com as dicas e as visitas dos monumentos de cada uma dessas cidades. Hoje temos conosco Júlio, nosso guia que vocês bem conhecem, e ele vai nos levar uma viagem virtual muito interessante na Espanha. Tá? A gente também pensa que no início as viagens para a Europa serão do tipo regional, não grandes circuitos de 30 dias, senão mais bem pequenos e em áreas regionais. Porém, a proposta dos mercados e a proposta, neste caso, da Andaluzia Brilhante, que nós temos também dentro de nossos roteiros. Ele vai nos levar nesta ruta do sul da Espanha, vamos ver também parte de gastronomia, vamos ver várias coisas. Eu quero fazer um pouquinho mais de ênfase aqui no Andaluzia Brilhante, que é o tour regular nosso, são saídas garantidas, tá? São sábados e domingos aqui na chegada para Madrid e com valores agregados também bem importantes, como a excursão de Toledo incluída. Aquela excursão opcional está incluída dentro do preço. Temos também os traslados de entrada e saída, café da manhã, buffet nos hotéis, as taxas, todas as taxas incluídas, seguro de assistência até 30.000 euros Schengen. Uma questão bem importante, agora que estamos falando de seguridade, de confiança, de carimbo, de confiança. Esse seguro aqui está com a companhia Mapfre. E neste momento, a única companhia de seguro médico na Europa que tem incluído pandemia. Tá? Todos os outros seguros comprados em outros lugares ou em outra parte da Europa não tem incluído pandemia. Quer dizer, pode ser que a gente tenha um seguro que cobrindo Covid-19. Mas pense que o vírus vai mutar. E daqui a 6, 9 meses pode chamar Covid-20, já não estará coberto no seguro. Câmbio, o nosso é pandemia, qualquer seja o vírus incluído, tá? Então, vamos viajar. Já o Júlio está no ônibus, está esperando. Júlio, bom dia. Oi, bom dia. Tá me ouvindo? Bem? Sim. Sim. Peraí, vamos. Aqui. Tô tentando pôr minha câmera, mas não está funcionando. Vocês estão vendo o PowerPoint agora? Estamos vendo a tela, sim. Tá bom. Então, vou começar já. Vou pôr o alarme aqui. Desculpem, a câmera parou de funcionar uns minutinhos. Não consegui pô-la de volta, mas acho que vocês já me conhecem o suficiente. O necessário hoje é ver a Andaluzia. Então, vou tentar explicar um pouquinho para vocês esse roteiro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me perguntem, seja no Facebook ou agora, depois de acabar essa apresentação. Mas vamos começar já de uma vez, porque estamos falando de uma região com muitíssima história, muito patrimônio, monumentos a oferecer e muito pouco tempo para falar de tudo isso. Bem, não sei se vocês viram minha apresentação semana passada sobre o Marrocos, mas se não foi assim, eu realmente recomendo que vejam, porque grande parte da cultura árabe está presente também nesse roteiro, e sobretudo porque é um roteiro que a gente costuma oferecer junto, né? Muita gente quer passar 2, 3 semanas, e uma boa opção é fazer Marrocos e Andaluzia, que tem tudo a ver, por sinal, como vocês vão entender daqui a pouquinho. Bem, então vamos começar já de uma vez. Vocês vão ver na revistinha da Mondiale que tem vários roteiros que passam pelo sul da Espanha. Essa região nós chamamos hoje em dia de Andaluzia. Hoje em dia e há muito tempo também, né? Antes de existir o próprio país, já existia uma região que chamava a região dos Vândalos, que depois vai ser região de Al-Ándalus, né? Quando foi conquistada pelos muçulmanos, muito antes da Espanha existir. Estou falando do século VIII.
E o nome mudou um pouquinho, mas continua sendo a mesma ideia, né? Nós temos esse roteiro que vai passar pelas principais cidades de Andaluzia, mas que começa em Madrid, onde chegam os principais voos internacionais. Então, aqueles que quiserem vir conhecer essa parte sul da Espanha, essa parte que está a cavalo entre a cultura cristã e a muçulmana, que nós dizemos que é mais a cabeça de África que parte da Europa, por tudo isso que tem em comum com Marrocos e com outros países árabes. Se vocês quiserem fazer esse roteiro, ele começa em Madrid, e nós estaremos chegando uma quarta-feira desde o Brasil, né? Esse primeiro dia, um transporte particular vai nos recolher do aeroporto, nossos clientes vão chegar até o hotel, como vocês já bem sabem. Esse primeiro dia é livre. Em Madrid, o hotel está muito bem comunicado. Todos os hotéis desse roteiro aqui, principalmente porque a gente vai estar passando em cidades que são não muito grandes, o transporte público espanhol é muito bom, estão muito bem comunicados, então a gente pode escolher para descansar um pouco ou até mesmo para passear pelo centro de Madrid, o Parque do Retiro, o Gran Via à noite, sair um pouquinho, fazer as primeiras compras, passear por Madrid-Rio, enfim, há várias opções. Vocês já sabem que existe também a opção de pegar alguma noite pré-tour e ter um tempinho mais em Madrid. E já que a gente vai fazer uma viagem tão cultural como é conhecer essa região de Andaluzia, aqueles que tenham mais interesse na história, eu acho que é interessante chegar um pouquinho antes em Madrid, passar lá 3 noites, 4, e conhecer algumas das cidades ao redor, como podem ser Ávila ou Segóvia, que vocês estão vendo na imagem com esse aqueduto romano, ou esse castelo de época árabe, ou essas muralhas medievais. Enfim, já digo que se vocês quiserem oferecer essa viagem, vai ser sobretudo para a gente que está muito interessada em história e cultura. Enfim, acabando aí, o primeiro dia que vocês vão me encontrar, seja eu ou outro guia da Trabax e da Mondiale, nós já vamos ir saindo para o sul da Espanha, desde Madrid. Nós vamos parar numa cidade que chama Cáceres. Eu sei que tem algumas pessoas no Brasil com esse sobrenome, mas não é uma cidade muito conhecida. Eu acho que uma das coisas legais que o nosso roteiro tem, esse roteiro de Andaluzia Brilhante, é que ele para nessa cidade aqui, que nós a chamamos na Espanha do nosso segredo oculto. Não reparei se em outras companhias, outras agências de turismo eles param aqui, mas eu acredito que não, porque apesar da beleza de Cáceres, como vocês estão vendo aqui na fotografia, ela não é muito turística. É uma cidade medieval, estou falando mais ou menos século XIII, toda feita em pedra, cheia de palácios, igrejas, e com sua própria muralha intacta, hein? A cidade de Cáceres foi perdendo importância ao longo do tempo, foi importante em tempo romano, também na época medieval, mas desde então perdeu bastante da importância que tinha, como cidade que ficava numa grande estrada, por assim dizer, que se chama Via da Prata. E como perdeu toda essa importância, hoje em dia é uma pequena cidade que não chega a 100 mil habitantes, mas a parte boa é que ela ficou congelada no tempo. Então, é realmente um privilégio, eu acho, um sonho, começar nossa viagem passeando por essas ruas aqui, quase todas de pedestres, feitas com pedras, ruínas pequenas, mais de 100 igrejas, a muralha completa, ainda em perfeito estado de conservação, enfim. E também uma gastronomia única, hein? E já tem muito a ver com a gastronomia andaluza, da que eu falarei depois, mas que o que se destaca por cima de tudo é a carne de porco. Enfim, depois de passar aqui uma boa parte da manhã e da tarde, nós vamos continuar já o caminho e já ir chegando para Andaluzia, assim, através dessa Via da Prata. Eu falei, é uma das estradas mais antigas do mundo, é de época romana, e a gente no caminho vai ver coisas tão impressionantes como esse ponte romano da cidade de Mérida. A gente vai passar por fora da cidade de Mérida, que foi capital de Lusitânia, hein? Na época romana. Vamos ver todos esses campos de oliveiras, inclusive esse campo onde os porcos, que depois vão ser a matéria-prima de nosso produto gastronômico mais famoso, eles estão lá tranquilamente comendo.
Isso tudo a gente vê ao longo da estrada, até mesmo chegar em Andaluzia. Olhem, nesse mapa aí está representado o meu país, Espanha, com suas 17 regiões ou comunidades autônomas. E o roteiro que eu estou apresentando para vocês hoje é Andaluzia Brilhante, e a gente vai tentar passar nos principais pontos da região. Ocupa todo o sul da Espanha, é mais ou menos uns 20% do território, também da população. A segunda região espanhola em tamanho. E está dividida em 8 províncias, 8 pequenas regiões. Sevilha, Córdoba e Jaén, no interior, e já fazendo fronteira com o mar Mediterrâneo, Huelva, Cádiz, Málaga, Almeria e Granada. São essas 8 províncias. Então, a gente já está com esse mapa na cabeça, é importante lembrá-lo. Foi a via de entrada no século VIII dos povos muçulmanos, que, se alguém já sabe, eles passaram até o século XV na Espanha, então deram, sobretudo ao sul da Espanha, sobretudo a Andaluzia, essa mistura de culturas e esse grande patrimônio que ainda é interessante observar hoje em dia. Mas, sobretudo, tem uma coisa que caracteriza a Andaluzia, é seu povo. Se tem algo pelo que vale a pena realmente visitá-lo, é o povo especialmente acolhedor, aberto, simpático, divertidíssimo, que até tem um próprio jeito de falar. Eu diria que são algo assim como os mineiros da Espanha, tem um sotaque próprio, as danças próprias, uma gastronomia única, enfim, acho que representam também o mais tradicional da Espanha, o mais simpático, eu diria, e realmente é uma cultura muito próxima da cultura latina que a gente tem na América do Sul. Então, acho que o brasileiro vai se sentir especialmente confortável viajando por aqui. Mas a gente tem essa ideia dos andaluzes como muito simpáticos, que sempre estão fazendo piada. A Andaluzia é uma região que tem 300 dias de sol ao ano, então o povo gosta muito de ficar na rua. Enfim, vocês já sabem um pouco. Mas que se sabe também que a Andaluzia é nossa capital cultural. Os grandes espanhóis, como alguns que vocês estão vendo, alguns imperadores romanos como Adriano, Trajano, alguns grandes poetas e escritores como Maria Zambrano, Rafael Alberti, Becker, mas até pessoas da atualidade, como Antônio Bandeiras, nosso ator internacional, ou o presidente Felipe Gonçalves, a maior parte dos toureiros, que é essa cultura da tauromáquia dos touros que a gente tem na Espanha, eles são andaluzes. E decidi pôr aqui os principais, os que mais internacionais são, ou pelo menos os que mais influência têm no mundo. Entre eles, o Pablo Picasso, aposto que já ouviram falar desse pintor, mas também Velázquez, que é o que pintou as meninas. Eu pus aí o quadro de Las Meninas, que vocês podem ver em Madrid. Ele aparece no próprio quadro. 2 dos nossos 7 prêmios Nobel de literatura são andaluzes também. Vicente Aleixandre, abaixo à esquerda. Juan Ramón Jiménez, abaixo à direita, e outros grandes poetas e escritores, os 2 mais famosos da Espanha. Alguém gosta de literatura, já ouviu falar de António Machado e Federico García Lorca, começos do século XX. Só para vocês terem uma ideia de que quando eu, a continuação, falarei da cultura e dessa mistura de sociedades e todo esse patrimônio que a Andaluzia tem, não é à toa, ela foi centro cultural da Espanha durante muito tempo, inclusive quando era muçulmana. É por isso, por exemplo, que os números árabes que a gente usa hoje, 1, 2, 3, essa forma de escrever os números, chegou ao Ocidente através de Andaluzia. Grandes mestres da medicina, geografia, história e até tradutores de filósofos clássicos eram todos andaluzes da época muçulmana. Enfim, tudo isso chegou até nossos dias. E hoje, quem viaja a Andaluzia é provável que, independentemente da época do ano que vai viajar, seja inverno, final do inverno com carnaval, ou a primavera com a chegada da Feira de Abril e as procissões de Semana Santa, ou chegando o verão, os pátios andaluzes cheios de flores e totalmente cuidados, como vocês estão vendo acima à direita, sempre tem um grande evento cultural e realmente como eu disse, é uma região que eu recomendo visitar por aqueles que têm interesse pela história. Se alguém quiser ficar mais tempo do que o nosso roteiro, ainda poderiam ficar, por exemplo, uma semana mais em Sevilha, que saibam que nunca acaba a história, o patrimônio, podem visitar cidades como Córdoba,
para conhecer a Mesquita, ou a cidade de Úbeda, em Jaén, ou a cidade de Cádiz, com seus carnavais, que estão ao longo do ano disponíveis. É só dizer, hein? A gente pode viajar em Andaluzia ao longo de todo o ano, mas eu recomendo evitar julho e agosto para aqueles que têm mais medo de passar muito calor, porque realmente é uma região também muito calorosa em todos os sentidos, também nesse. Mas nesse roteiro que a gente vai fazer aqui, a gente vai passar por várias cidades, Sevilha, Ronda, Costa do Sol e Granada, e por também Toledo, que fica fora de Andaluzia. E vamos conhecer um pouquinho desse patrimônio. Eu vou tentar resumir para vocês o que caracteriza as principais cidades, mas realmente é uma coisa muito difícil de fazer, porque tem tanto a oferecer, tem palácios, jardins, praças de touros, catedrais, cidades patrimônio da humanidade, da Unesco, vilas inteiras como a Alhambra de Granada ou os Alcázares de Sevilha. Vou tentar fazer um resumo para vocês sentirem essa curiosidade. Mas para quem gosta também da natureza, acho que eles vão curtir essas viagens que nós fazemos de ônibus de uma cidade a outra. Realmente muitíssimo. Vamos ver esses povos, essas vilas brancas de Andaluzia feitas com roca calcária. Vamos ver no caminho também essa Serra Nevada, com serras permanentes ao longo de todo o ano, na província de Granada. Vamos ver a Serra de Ronda, que depois eu falarei um pouquinho delas. Esses campos de oliveiras infinitos ao longo da Serra de Jaén, ou a Costa do Sol, que, como eu disse, são mais de 300 dias de sol ao ano e tem as melhores praias da Europa. Enfim, eu irei falando de tudo isso, igual eu estou falando para vocês, né, enquanto a gente vai chegando em Sevilha, que vai ser nossa primeira cidade visitada. E a gente vai chegar lá no fim da tarde, depois de visitar Cáceres, ter um bom tempinho, dormir uma boa siesta, conhecer a história e um pouquinho do patrimônio da Andaluzia. E chegaremos lá em Sevilha, onde vamos passar 2 noites no nosso roteiro. Sevilha é a capital de Andaluzia, fica na parte ocidental. Tem 700 mil habitantes, mais ou menos. E aqui vocês têm um plano geral da cidade, que apesar de ser uma cidade que não é muito grande, sobretudo para vocês brasileiros, tem o centro histórico maior da Espanha, maior inclusive que de várias cidades da Europa, como Paris ou Londres, porque tem uma natureza medieval e é tudo protegido pela Unesco. E aqui vocês vão descobrir uma cidade encantadora, aberta e sempre cheia de atividades. Essa primeira noite nós teremos o jantar incluso no hotel, aqueles que pegaram o Europack, que realmente eu recomendo. São 5 refeições, mais uma visita por $155. Realmente vale muito a pena aqui, porque nos nossos almoços e tal, a gente vai provar o melhor da gastronomia local. Depois eu falarei um pouquinho mais dela. Mas chegando já em Sevilha é bom descobrir isso, e essa primeira noite ou a de amanhã, porque já disse que são 2 noites em Sevilha, vocês podem fazer várias atividades. Essa cidade está aberta até de madrugada. Mas uma coisa que eu recomendo sempre para se aproximar já da cultura andaluza é um espetáculo musical. A música andaluza mais internacional, mas não a única, é o flamenco. Tem 3 modalidades flamenco. A gente fala o cante, o toque, é a guitarra, né? O toque e o baile. E em qualquer espetáculo que tem na cidade de Sevilha, o povo vai poder curtir verdadeiros artistas com esses trajes tradicionais que vocês estão vendo aí, uma explicação detalhada de como é o flamenco, que acho que a música em si é um bom resumo dessa região, que é uma mistura de culturas, cultura cristã, mas também cultura muçulmana e judia, e a partir do século XVIII, a influência do povo cigano. Depois, em Granada, vamos falar um pouquinho mais em detalhe desse povo cigano, mas toda essa conjunção de diferentes culturas que conviveram pacificamente em Andaluzia durante séculos, nos deu como resultado uma coisa como o flamenco, que acho que é uma maravilha chegar a primeira noite num tablau, esses cafés onde se dança o flamenco, ou em um teatro, a preços bastante populares, entre 20 e 40 euros, dependendo da qualidade do show, e conhecer isso que a Andaluzia oferece ao mundo, que é sua música. Quem for especialmente
amante da música provavelmente já ouviu falar de cantantes flamencos como Lola Flores, ou Cigala, ou Camarão de la Isla, ou Paco de Luzia, que dizem que foi o maior guitarrista da história, dizem que tinha 3 mãos, né, porque era impossível o que ele fazia, mas também de outros cantores andaluzes, como Rafael, Manuel Escobar, ou até o mais moderno David Bisbal, são todos influenciados por essa cultura andaluza. E essa palavra que nós associamos com a cultura espanhola, que vem também do flamenco, que é a palavra olé, que é um jeito de agradar e parabenizar os que estão fazendo a arte do flamenco, mas que hoje em dia já se usa, pelo menos na Espanha, para tudo. Enfim, depois dessa primeira aproximação, nessa sexta-feira, dia seguinte, nós vamos fazer uma visita o mais completa possível da cidade de Sevilha, mas se realmente tem um lugar onde eu recomendo fazer uma parada, uma semana, hein? Uma coisa que é possível fazer com trabalhos em Ancuradouro, é essa de Sevilha, porque apesar de ser pequena, como eu disse, é uma cidade que tem um patrimônio imenso, muita história, hein? Desde a época romana, em que era chamada de Hispalis, até a época muçulmana, e depois foi conquistada pelos reis católicos, e até nossos dias foi uma evolução permanente que nos deixou essa cidade que poderia ser algo assim como capital cultural do mundo, pelo que eu vou explicar a continuação. Nessa visita, a gente vai com guia local conhecer alguns dos pontos principais. Aqui vocês estão vendo a Praça de Espanha, mas a visita costuma começar com a visita do rio Guadalquivir, o rio da cidade de Sevilha, e vai direto até o Oceano Atlântico, apenas menos de 100 quilômetros de lá. A gente vai fazer uma parada para conhecer, por exemplo, esse bairro de Triana, que vocês estão vendo aí na frente, o bairro mais tradicional de Sevilha. A Torre do Ouro, que vocês também estão vendo aí, que é chamada assim porque na época que foi construída, lá pelo século XII e XIII, o reflexo que ela punha na água era igual ao ouro. Era uma torre defensiva criada pelos muçulmanos e depois modificada pelos cristãos, quando conquistaram a cidade de Sevilha no século XIII. Vamos conhecer outros pontos interessantes. Eu já disse essa cultura de touros, de tourada. Eu, pessoalmente, não gosto de tourada, mas é um elemento característico da cultura andaluza e espanhola, com a Praça de Touros da Maestrança de Sevilha, a segunda ou terceira, dependendo de quem faz o ranking, importância da Espanha. Essa ponte de Triana, ou ponte de Isabel II, esses vários palácios que tem ao redor da cidade de Sevilha, a maioria deles do século XVIII e XIX, estilo barroco, neoclássico. Um deles eu pus na foto, o Palácio de São Telmo. E vamos conhecer, sobretudo, uma parte muito cultural, muito interessante, muito única da cidade de Sevilha. Quem gostar de história já sabe que os primeiros anos do século XX, estou falando 1910, 1920, houve uma Primeira Guerra Mundial e o mundo inteiro passou muito mal, mas não foi o caso de Sevilha. Sevilha começou a organizar uma exposição universal, que depois virou uma exposição ibero-americana, para ser inaugurada no ano 1929. 1929 é o ano que houve essa grande crise econômica, o crack do 29, mas foi talvez o melhor ano da história de Sevilha, e a cidade inteira se modernizou e se encheu de pavilhões, edifícios relacionados com os países da Hispanoamérica, Brasil, Estados Unidos, Marrocos e Portugal. E quase 100 anos depois, agora 90 anos depois, a gente ainda tem esses presentes que cada país que participou dessa exposição cultural participou. Por exemplo, aí vocês estão vendo o pavilhão de Colômbia, o de Portugal, o pavilhão abaixo à esquerda de Peru e o da Argentina. Tudo isso aí ainda continua, cada um tem elementos arquitetônicos característicos do seu país de origem, como, por exemplo, também o pavilhão do Brasil, acima à esquerda, o estilo neocolonial português. Hein? Talvez alguém pense ter visto alguma coisa similar no Brasil. Esse edifício hoje é parte da Universidade de Sevilha. Tem o pavilhão de Marrocos, com essa mesquita branca, o pavilhão de Guatemala, o pavilhão Mudéjar, etc. E Mudéjar é uma arte característica da região da Andaluzia, que mistura o gótico cristão com a arte árabe. E o maior pavilhão foi a Praça de Espanha, com esse grande edifício, com esse canal artificial,
com 4 pontes, que cada uma representa um dos 4 reinos que criaram a Espanha. A gente poderá ter um tempinho livre lá na visita. Quem quiser até pode andar de barquinho no canal ou simplesmente passear por esse grande parque de 190 metros de diâmetro, que tem a forma, digamos, de um corpo abraçando quem chega lá, um semicírculo. Essas asas do edifício se abrem como se fossem os braços e representa precisamente isso, é o abraço que Espanha dá à América. Então é muito bonito começar a visita de Sevilha assim, sobretudo porque nós somos sul-americanos, vamos ver também o Brasil lá representado e, por sinal, muitas vezes o guia local é brasileiro de nascimento. Talvez vocês não conheçam ainda Sevilha, mas já virou essa praça de Espanha no filme de Star Wars e muitos filmes mais, porque sua beleza é incomparável. E, por sinal, nessa praça também teremos uma boa ocasião para conhecer a história de Espanha, porque tem lá 48 bancos que representam cada um deles uma província espanhola e tem um desenho em cada uma com azulejos representando o momento mais importante da história da província. Aí eu pus uma seleção desses banquinhos. É uma ocasião espetacular de conhecer a história do meu país. E também vamos conhecer nessa visita um parque, que é o Parque de Maria Luisa, um parque enorme, que faz de Sevilha uma das grandes cidades mais verdes do mundo. Hein? Esse parque foi feito no final do século XIX, é conhecido como o Parque do Amor, o parque mais romântico da Europa. Está cheio de árvores e de pequenos edifícios de estilo neoclássico, neomudéjar, etc. E foi construído pelo Duque de Montpensier, que era filho do rei da França, Luís Felipe de Orleans. Foi feito dele para sua namorada, Maria Luisa, por isso que é chamado Parque de Maria Luisa, e representa precisamente o amor. Teremos um tempo para passear por lá, e realmente acho que é um lugar muito especial. Por isso, um dos nossos poetas mais internacionais, Gustavo Adolfo Bécquer, passava grande tempo lá. Ele era um apaixonado da vida de qualquer mulher e eu sei que foi amplamente traduzido ao português. E aí eu deixei uma poesia para vocês, hein? Que é poesia perguntando: cravas no meu olhar o teu olhar azul? Que é poesia? E ainda me perguntas: poesia eres tu? Eu acho que esse parque é um lugar que a gente se sente muito especial, especialmente aqueles casais, os apaixonados e tudo, mas ainda temos que continuar nossa visita, que, como eu digo, é muito completa, leva toda a manhã e parte da meia-tarde aí. Vamos conhecer ainda outros parques de Sevilha, por exemplo, esse parque de Murillo, um pintor espanhol, feito nas antigas muralhas da cidade, que foram derrubadas. Você já sabe a história, né? As cidades tinham todas uma muralha, começaram a crescer e na maioria dos lugares e de casos desapareceu. E hoje em dia, em volta da antiga muralha, temos quantidade de parques e avenidas. E dentro da muralha ainda vamos conhecer o bairro de Santa Cruz, que é o bairro mais típico de Sevilha. O bairro mais antigo também, né? Aquele que ficava dentro da muralha. Antigo bairro judeu. A população judia até o século XV era grandíssima na cidade de Sevilha, mas com a invasão com a subida ao poder dos reis católicos, eles foram expulsos da Espanha, e desde então esse bairro ficou sendo o bairro central de Sevilha, mas continua conservando essas características. Por exemplo, está cheio dessas laranjeiras que são mais tradicionais na cultura árabe e judia, essas ruínas de pedestre, essas casinhas pintadas com calcário em diferentes cores, esses banquinhos de azulejos. Isso aí ainda continua assim a dia de hoje. A gente vai fazer um passeinho por lá, até chegar no monumento principal do bairro de Santa Cruz, que é a Catedral de Sevilha. É a maior catedral do mundo, só não é a maior igreja, porque tem 2 basílicas maiores, uma é a de São Pedro no Vaticano, outra é a da Aparecida lá no Brasil, mas é uma catedral gigantesca, e também com uma mistura de estilos impressionante. Catedral já nos diz que é um edifício católico, né? Então tem uma mistura de gótico, barroco e tudo aquilo, mas também, como curiosidade, foi feita em cima de uma antiga mesquita, hein? Porque até o século XIII eu já disse que Sevilha foi uma cidade árabe. E como exemplo, temos a própria torre da catedral, o campanário, onde fica o sino, que é uma torre que antes era a torre da mesquita. A gente a chama de giralda, porque lá em cima tem
um homenzinho que gira em função do vento. Mas, para quem assistiu minha apresentação de Marrocos semana passada, provavelmente está lembrando a Kutubia de Marrakech, porque é a torre gêmea, uma torre de 104 metros que a gente pode ver quase de qualquer ponto de Sevilha. A gente pode subir lá no tempo livre e tem uma vista impressionante da cidade inteira. Enfim, a gente vai acabar essa visita já com bastante fome, né? Já estão acabando lá pelas 2 da tarde, depois da manhã toda descobrindo a cidade. E vamos ter no Europark um almoço incluído. E realmente eu recomendo muito, porque a gente vai ter essa primeira experiência com a gastronomia tipicamente andaluza. Os andaluzes, sobretudo em verão, eles tomam um gazpacho, ou um salmorejo, que é, por assim dizer, uma sopa com base de alho, azeite de oliva e tomate. E já o gazpacho e o salmorejo têm algumas pequenas diferenças. Ou o alho branco, ajo branco, que é feito com alho e frutos secos, né, amêndoas e tudo isso. E são sempre um primeiro prato muito típico e muito refrescante para combater o calor. Esse é o jeito de começar qualquer refeição. São sopas que se servem geralmente frias. Talvez alguém não esteja gostando muito da ideia, mas realmente tem que experimentar, porque é uma coisa única. E aí o almoço continua com outros pratos típicos da gastronomia espanhola e andaluza, seja carne de boi, hein? Geralmente esse boi que se usa na torrada, depois é cozinhado. A parte do boi mais suculenta, que o povo mais gosta, é o rabo. Tem a tortilha espanhola de batata, o peixe frito, que aqui chamamos de cação en adobo, as migas, que são feitas à base de pão e carne de porco. Eu diria que é uma farofa com linguiça à la espanhola. E, sobretudo, os demais, temos o jamón, que é essa perna de porco, mas não é qualquer porco. Para ter categoria de jamón ibérico, tem que ser um porco de raça ibérica, que é criado, sobretudo, na Andaluzia e na região também de Extremadura. E essa perna não é cozinhada, hein, mas é deixada curar. Por isso que a gente fala de jamón curado, porque ele fica pendurado 1 ou 2 anos num espaço e vai se cozinhando pouco a pouco. Antigamente se fazia no sol, né? No Brasil também existe carne de sol, mas realmente eu acho que isso é um prato único que vocês têm que experimentar sim ou sim quando vierem para a Andaluzia, porque os melhores jamones, que a gente chama assim, são dessa região. Seja Tréveles ou Jabugo, tem várias cidades onde tem denominação de origem. Os doces andaluzes, todos feitos na base de açúcar e azeite de oliva, também são super conhecidos. Acho que o mais internacional, depois das rosquinhas, é os churros com chocolate. Uma boa ocasião para experimentar, seja como café da manhã, que na maioria dos nossos hotéis, nesse roteiro da Andaluzia tem, ou de merenda. Vale a pena experimentar os doces e também as bebidas, os líquidos que temos no sul da Espanha. Por cima de todos eles, e apesar de que a gente não bebe diretamente, nessa região se usa para tudo esse ouro líquido que nós chamamos, que é o azeite de oliva. Para vocês fazerem uma ideia, metade do azeite de oliva que se produz no mundo é feito aqui na região de Andaluzia. Quase o tempo inteiro que a gente for viajar, a gente vai estar vendo campos de oliveiras para cá e para lá. E a gente vai explicar todo o processo de elaboração e tudo aquilo. E em todas as nossas refeições no Europark, temos um azeite de oliva de melhor qualidade, por sinal sempre um acompanhamento de azeitonas também, que as melhores também são dessa região. Enfim, azeite de oliva vai ser um produto que vai estar 100% presente na nossa viagem, mas também outras bebidas. Tem os melhores vinhos para aqueles que gostam de vinho branco, os melhores vinhos da Espanha, na região de Andaluzia, é o vinho de Jerez, e essas misturas de vinho com frutas, que a gente chama de sangria, ou com bebida gasosa, como é o rebujito andaluz, e muitas marcas de cerveja, também para aqueles que gostarem de cerveja, os andaluzes adoram, um jeito também de combater o calor, cerveja Cruzcampo, Alhambra e outras marcas. Enfim, realmente vale a pena pegar aqui o Europark para ter essa experiência da gastronomia local andaluza, que eu acho imbatível, uma das melhores do mundo. E depois do almoçar, temos a tarde livre em Sevilha. Tem tantíssimas atividades que eu realmente tenho meus problemas para recomendar uma só. A gente pode passear de barco pelo Rio Guadiana para conhecer um pouquinho
esse rio, desde que Cristóvão Colón saiu para a América, podemos passear a cavalo pelo centro da cidade, aqueles que gostam mais dessas atividades, visitar o interior da catedral. E por que é interessante para vocês saberem, Cristóvão Colón saiu daqui, em Sevilha era um porto, no rio Guadiana, e dali a menos de 100 quilômetros você chegava no Oceano Atlântico. Esse caminho que Colón fez, partindo da cidade um pouquinho ao sul, de Huelva, e por essa razão ele está enterrado na Catedral de Sevilha. Na catedral, no interior, vocês também têm laranjeiras, que é a prova de que lá antes tinha uma mesquita, e a laranjeira é uma árvore típica muçulmana, eles que trouxeram para a Europa. Ou a gente pode visitar o Arquivo das Índias para conhecer os primeiros anos da história da conquista da América, que vocês estão vendo abaixo à esquerda. Mas, sobretudo, eu acho que a atividade opcional mais recomendável talvez seja visitar o Real Alcázar de Sevilha. É um palácio real, ou seja, residência oficial de uma família real, seja rei ou príncipe ou o que for, mais antigo do mundo, hein? Esse é Alcázar. Alcázar não tem mais que dizer palácio em árabe. Foi construído no século VIII, as primeiras partes desse castelo, ou seja, há quase 300 anos. E desde então ele foi reformado, ampliado por cada dinastia que veio, seja essa muçulmana ou cristã. Então temos uma mistura de estilos e uma grandiosidade nesse Alcázar, Real Alcázar de Sevilha, que ainda hoje é usado pela nossa família real quando eles visitam Sevilha, que é impressionante. É uma quantidade de jardins, cada um, jardim do príncipe tal, jardim da princesa qual, jardim dos embaixadores, jardim dos reis. Tem quantidade de jardins dedicados também à cultura grega, latina, romana, etc., que é uma coisa única, feita com um bom gosto, impressionante. Por isso é sempre escolhida por vários filmes e séries de televisão, como Game of Thrones, como vocês estão vendo na imagem. E os edifícios também foram feitos sem pensar no dinheiro que era usado, hein? Vocês já conhecem essas histórias dos sheiks, histórias e lendas dos sheiks árabes. E aqui temos um bom exemplo, por exemplo, dessas decorações em mármore, em gesso, em pedras de diferentes tipos, sobretudo de madeiras, essas formas geométricas, que depois eu falarei. Aí vocês têm, por exemplo, alguns pátios interiores, o pátio da rainha. Embaixo vocês têm a sala dos embaixadores, com essa cúpula impressionante que parece feita em ouro, e com essas formas geométricas, mas também a arte cristã, hein? Esses tetos, essas bóvedas góticas, ou esse pedaço de muralha aí que está na fonte de Mercúrio, acima à direita, que era uma muralha originalmente muçulmana, que foi modificada pelo rei Pedro I. E aqui embaixo vocês estão vendo também a Porta dos Leões, porque a Andaluzia, o leão, né, é sempre um elemento que se relaciona com o poder dos imperadores, o poder dos sheiks, os poderes dos reis, que a gente vai falar constantemente dele ao longo dessa rota. Fiquem com essa porta na cabeça. Era a porta de entrada da cidade amuralhada e o novo Alcázar de Sevilha. E é uma visita que eu realmente recomendo muito fazer. Essa tarde livre que a gente tem em Sevilha, à noite a gente pode voltar por um bar onde se esteja cantando flamenco, ou simplesmente curtir um pouquinho mais do nosso tempo livre, visitar o bairro de Triana. Tem muitíssimas opções. A gente pode visitar também a Exposição Universal de 1992, que é muito mais moderna e tem edifícios super modernos, mas fica longe do centro. São muitas as atividades que a gente pode fazer em Sevilha, mas temos que continuar nossa viagem, porque nesse sábado, dia seguinte, temos um dia maravilhoso, onde vamos começar a entrar na província de Málaga. A capital da província de Málaga é a cidade de Málaga, mas são tantas as vilas e as cidadezinhas com interesse que nós temos que escolher uma ou outra. Em função da época do ano que for, nós vamos dormir na mesma cidade de Málaga, ou se for verão, a gente vai escolher outra cidade da Costa do Sol, para a gente ter um tempo para ir à praia e curtir dessa vida mais marítima. Mas o que a gente sempre faz é passar na cidade de Ronda. E a razão é a própria fotografia que vocês estão vendo. A gente vai atravessar uma serra, que é a Serra de Ronda, uma serra muito relacionada com essas lendas de bandidos. O Quixote passou em serras parecidas. Tem tudo a ver com a invasão árabe e tudo isso.
E a cidade de Ronda, acho que é um exemplo de cidade que resume toda essa cultura andaluza, porque fica no meio da serra, como vocês estão vendo, bem na beira desse canyon, por assim dizer, que vocês estão vendo na imagem. A cidade fica em cima, atravessada por essa ponte que vocês estão vendo aqui embaixo à direita, que é a Ponte Nova, uma ponte de pedra feita no século XVIII para comunicar a cidade de Ronda, que desde a época dos romanos era uma grande fortaleza. É fácil de entender porquê, né? Onde está a ubicação, no meio dessa serra, em cima, no topo, é quase impossível de conquistar. E, de fato, foi muito difícil para os cristãos conquistar essa cidade dos muçulmanos. Em Ronda, a gente, além desse espetáculo maravilhoso, que mistura o melhor que a natureza nos oferece com a impressionante mão de obra do ser humano, vamos ter a ocasião também de passear pelo centro, conhecer essa cidade branca, que é uma das muitas vilas brancas de Andaluzia. Essa muralha também em perfeito estado de conservação, ter um tempinho para comer alguma coisa e, sobretudo, para comprar algum artesanato. Eles são especialistas em artesanatos de barro, azulejos, enfim. É uma pequena cidade, mas com muitíssimo interesse, e a gente tem uma visão impressionante da paisagem do sul da Espanha, desde acima dessa ponte, hein? Não apropriada para quem tem vertigem. Em Ronda temos também uma das mais impressionantes praças de touro da Espanha, para aqueles que forem mais interessados. Por exemplo, meu avô, que é brasileiro, mas, enfim, o pai dele era espanhol, ele é doido por essas praças de touros. A de Ronda é obrigatória, porque é a mais tradicional da Espanha toda. Eles ainda usam esses trajes, esses vestidos típicos do século XVIII. Saindo de Ronda, a gente vai caminho da Costa do Sol e na estrada a gente vai ver esses povos, essas vilas brancas de Andaluzia, que são feitas com adobe, hein? Barro, palha e calcária, que dá essa cor tradicional. Hein? Há muitas teorias sobre por que essas cidades são brancas, mas a mais aceitada é que é o material mais barato para elaborar essas casas, muitas de origem medieval que continuam em pé. É realmente um prazer para os olhos, andar nessa estrada até chegar na Costa do Sol, vendo cidades assim. E por curiosidade, no Marrocos também temos muitas. Eu já mostrei, por exemplo, na semana passada a Chefchaouen, que era toda azul. Também temos cidades azuis em Andaluzia. Enfim, vamos ir vendo essa paisagem até chegar bem na beira do mar Mediterrâneo. Tudo isso que vocês estão vendo na imagem, nós também vamos ver na estrada. É a região de Málaga, a província de Málaga, na Andaluzia, é cheia de praias, por isso é a região favorita dos europeus para virem passar o verão, e a gente vai dormir aqui na Costa do Sol. Eu já disse, dependendo da época do ano, numa cidade ou outra. Por exemplo, uma época do ano, assim, primavera, a gente costuma ir em Marbella, que é a cidade do luxo na Espanha, com esse Porto Banús, com esses pequenos barcos, Ferraris, carrões e muito luxo. Ou podemos ir em Torremolinos, que é uma cidade que fica bem na beira da praia, com essas palmeiras, esses passeios marítimos. Em Mijas, com essas casinhas brancas. Mijas é um povo branco de Andaluzia, que vocês estão vendo aí à direita. Enfim, qualquer uma das cidades da Costa do Sol é uma maravilha e todas têm um atrativo especial. Mas a principal delas é a própria capital, Málaga, uma cidade de uns 600 mil habitantes, que tem muito a oferecer também. Málaga, apesar de que é a segunda cidade mais antiga da Espanha, foi fundada lá pelo ano 800 a.C. pelos fenícios, quer dizer, é mais antiga que a própria Roma. Hoje em dia é uma cidade muito moderna, sobretudo pela construção de Porto de Málaga, que virou um dos principais portos da Europa, e a chegada do turismo internacional, que todo mundo na Europa, seja ingleses, alemães, todos esses que não têm muitas horas de sol ao ano, querem vir aqui porque isso é garantia de bom tempo, de sol e de conforto e de belezas naturais e belezas também urbanísticas. Na cidade de Málaga, a gente vai passar essa noite e tem tanto patrimônio a oferecer, seja esse passeio do parque à direita ou à esquerda, o porto, que a gente chama de Muelle, ou simplesmente as visões que a gente tem desde a colina de Málaga, o Guibra, o faro, que chama, esse antigo palácio árabe. A gente vai contemplar o mar Mediterrâneo, às vezes num dia clarinho a gente vê até Marrocos, do outro lado do mar, ou
aqueles que estiverem mais interessados na cultura, Málaga é a cidade onde nasceu Pablo Picasso, e a gente pode visitar a casa de Picasso, o Museu Picasso, passar uma tarde maravilhosa em Málaga, que tem, dizem, o melhor peixe que se come na Espanha, o pescadito frito, que a gente chama, ou esses espetinhos de sardinha, que a gente fala de boquerón em Espanha, hein? Quando vocês vierem para cá, vai dar para entender, porque isso requer uma explicação mais longa. Mas Málaga tem também, dizem, a rua mais luxuosa de todo o sul da Espanha, a Rua Larios. É mais cara que a rua mais cara de Barcelona, para vocês fazerem uma ideia. E olhem o bom estado de conservação dessas casas do século XIX. E sempre uma cidade também pensada para o pedestre, hein? Pensada para ser conhecida a pé. Temos a Catedral de Málaga, de estilo renascentista, ou como prova da antiguidade da cidade, temos essa Alcazaba, essa fortaleza muçulmana, mas que está em cima de um teatro romano do século I, ou seja, 2000 anos de história do teatro romano, e que aqueles que simplesmente quiserem passar um bom tempinho, praia, beber uma sangria, enfim, Málaga é uma das cidades mais movimentadas da Espanha, é sempre pensada, como eu disse, para pedestres, e desde Málaga tem vários ferries, vários barcos, inclusive aviões, porque o aeroporto de Málaga, para a chegada de turismo, é mais movimentado ainda que o de Sevilha. É um bom ponto de partida para ir até Marrocos, hein? Tem esse roteiro na nossa revista, ir de Málaga a Marrocos, da Costa do Sol até Marrocos, atravessar, conhecer esse ponto que está apenas uns quilômetros mais além do mar Mediterrâneo, e conhecer esse outro país com cultura compartilhada com a região de Andaluzia. Mas, enfim, temos que continuar, e vamos continuar indo para a cidade de Granada no dia seguinte, né? Temos o jantar incluso na Costa do Sol, no hotel, e no dia seguinte a gente vai para Granada, tentar chegar o antes possível, porque se tem... o alarme já tocou aqui. Se tem um lugar emblemático da cultura andaluza, espanhola e uma das maravilhas do mundo, mesmo que oficialmente não seja uma das 7, na minha opinião, a gente não pode perder essa Alhambra, que essa grande cidade medieval muçulmana não é um palácio, não é um castelo, a gente tem que pensar mais nisso como uma cidade de palácios. É o máximo representante da cultura árabe, talvez do mundo, porque está totalmente intacta. É a única cidade medieval que a gente tem de cultura muçulmana na Europa, e está igualzinha, com umas pequenas diferenças só a respeito de como estava no século XV, e por isso realmente é espetacular vir aqui em Granada. Vale realmente a pena conhecer a Alhambra. Alhambra, que dizem em árabe, a vermelha. Dizem que, em origem, essas cidades tinham um aspecto bem mais vermelho que hoje em dia. Seja de um jeito ou de outro, eu quero que vocês pensem que quando a gente entra na Alhambra, a gente está passeando num paraíso. Porque a Alhambra foi projetada para representar o paraíso dos muçulmanos, o paraíso do Corão, mas na Terra, hein? É o máximo representante dessa época dourada que a Espanha viveu na época muçulmana, e sobretudo do reino Nazarí, em séculos 13, 14 e 15, que foi um reino muçulmano do sul da Espanha. A gente chama de reino de Granada. Entrando na Alhambra, a gente vai descobrir uma cidade antiga, uma cidade que hoje em dia só vivem lá os turistas que ficam hospedados no hotel que tem dentro, mas que está igualzinho estava na época árabe e depois na conquista dos reis católicos, 1492, mesmo ano que foi descoberta a América. Os reis católicos conquistaram a Alhambra de Granada e o último rei de Granada se rendeu ante eles. Hoje em dia, temos essa mistura também de culturas representada. Temos os primeiros, digamos, a primeira pedra da Alhambra foi posta lá no século XIII até o XV. A gente vai encontrar, por exemplo, portas de entrada de um estilo ou de outro, um palácio feito pelo nosso rei Carlos V, quando ele conquistou, depois de conquistar a América, ou está cheia de representações de cultura árabe. Por isso dizem que a Alhambra é
a poesia mais maravilhosa que foi escrita nunca. Quem entender árabe vai descobrir que cada quarto, cada jardim, cada pequeno palácio está cheia de literatura. Como vocês estão vendo aí abaixo à esquerda, é a árvore da vida. Ou todos esses jardins e palácios, que são os palácios nazaris. Olha, os muçulmanos não tinham essa ideia que nós temos na cultura ocidental de fazer algo que fosse durar para sempre. Cada geração tinha que fazer uma coisa nova. Cada novo rei tinha que construir um novo palácio para demonstrar que na sua época também tinha havido muito poder e dinheiro. Então a Alhambra é cheia de pequenos palácios, cada um feito por um rei diferente, que nós chamamos de palácios nazaris, cada um com sua característica, um representante dos seus tempos, mas todos são uma maravilha da arquitetura. Temos formas geométricas quase impossíveis, porque os muçulmanos, uma coisa que eles não faziam era representações religiosas, igual os evangélicos, não gostam de imagens de Deus, nem de Maomé, nada, mas são os melhores a fazer formas geométricas, brincando com pedra, madeira, tijolos, e toda essa conjunção, toda essa mistura de estilos arquitetônicos nós temos na Alhambra. E temos também os jardins, igual eu falei no Real Alcázar de Sevilha, cada jardim tem sua dedicação, está dedicado a uma temática diferente, e o objetivo era fazer da Alhambra, como eu disse, um paraíso, e por isso dizem que a Alhambra é para ser curtida com 5 sentidos, né? A gente vai ter umas visões impressionantes, que vocês estão vendo, por exemplo, nessa imagem do Palácio dos Leões, o Parque dos Leões. Hein? Eu já disse que o leão é um animal emblemático dos reis e governantes da Andaluzia, mas também não é só a visão, né? O olfato, esse cheiro de flores sempre bem cuidadas, o ouvido, a audição, com a água que é omnipresente, o barulhinho da água caindo, os passarinhos cantando, mas também o tato. A Alhambra está cheia de metais preciosos, pequenos, essas construções que dá vontade de encostar, né, para perceber a textura. É tudo disponível, mas também o gosto. Eu sempre peço para os meus turistas irem com um sanduíche de jamão ibérico para ter os 5 sentidos juntos. Enfim, realmente a gente vai se sentir num paraíso árabe. Vamos fazer uma visita com guia local. É impossível, mesmo que a gente ficasse uma semana, conhecer todos os detalhes da Alhambra e da história dessa cidade de palácios. Mas a gente vai tentar entrar no máximo no máximo de quartos possíveis, admirar essa arquitetura especial e também ver esses jogos que eles fazem com as matemáticas, com o sol, né? Dependendo da hora que a gente for, a gente vai ver um quarto iluminado de um jeito ou de outro, o ouro vai refletir em todos os lugares, enfim. Ficou isso para nós e realmente eu acho que deveria ser uma das maravilhas do mundo. A gente vai conhecer também uma pequena mansão que tinha lá, que é o maior vestígio que nós temos de como viviam os ricos na época muçulmana, que é o Palácio do Generalife, hein? Que era feito para ser uma vila com jardins e um horto. E por curiosidade, na Alhambra viviam não só esses governantes, mas também os que os serviam, e é projetada para eles nunca passarem pelo mesmo lugar. Então é cheia de pequenos caminhos, labirintos e outros lugares que a gente vai curtir passeando, se perdendo um pouquinho por aí. Depois eu vou contar a história de como se perdeu como os muçulmanos perderam Granada, mas que saibam que a cidade de Granada tem mais coisas, não só a Alhambra, tem um centro histórico sempre muito movimentado, como qualquer cidade, cultura latina, vive na rua, o sol sempre nos acompanhando. A cidade de Granada tem uma grande universidade, uma das maiores da Europa, tem essa catedral, tem a Capela Real onde estão enterrados os reis católicos, mas realmente o que vale a pena é um conjunto monumental da Alhambra. Eu estou mostrando agora uma foto do Miradouro de São Nicolás. Disse o presidente americano Bill Clinton que ele nunca viu uma coisa tão maravilhosa como um atardecer aqui. E foi
Ainda hoje acho que os muçulmanos se lamentam de ter perdido isso no final de 1492, como eu disse. O último rei, que é quem entregou as chaves da cidade aos reis católicos, chamava Boabdil, o último rei muçulmano. Ele perdeu a cidade e ele chegou nesse miradouro chorando. E a mãe dele disse essa famosa frase de chora como mulher o que não soubeste defender como homem. Mas diz um amigo meu que a mãe provavelmente não falaria nunca uma coisa dessas. Provavelmente tenha sido a sogra. Enfim, depois a gente ainda à noite, depois o jantar está incluso no Europac, para conhecer também a gastronomia de Granada, muito relacionada com as tapas, que são esses petiscos que acompanham essas bebidas. É uma boa chance de continuar conhecendo Granada à noite, esses bairros ainda muçulmanos, como o bairro de Sacromonte, ou bairro de Albaicín, são bairros tipicamente muçulmanos, hoje povoados, sobretudo pelos ciganos que foram chegando a partir do século XVII na Espanha e que nos deixam hoje em dia um legado cultural muito grande que a gente pode ver nessa excursão por esses bairros de Sacromonte, entrar numa dessas covas, onde ainda hoje vivem famílias ciganas, e eles sempre fazem um espetáculo musical, cantam e dançam flamenco para nós, e realmente é um lugar muito especial. E é o melhor jeito de dizer adeus a essa região de Andaluzia, que espero que tenham gostado, porque no seguinte dia a gente já está saindo de lá. Vamos ir rumo a Madrid de novo, mas que saibam que no caminho a gente vai continuar curtindo um pouquinho de Andaluzia. Eu pus aqui meu poema favorito, que é o poema do mestre andaluz Antônio Machado. Caminhante, são teus passos o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, faz-se caminho ao andar. Ao andar se faz caminho e ao voltar a vista atrás se vê a senda que nunca se voltará a pisar. Caminhante, não há caminho, mas suco de espuma ao mar. Enfim, a gente fez um caminho pela Andaluzia, que realmente acho que vocês vão se sentir numa espécie de paraíso, um lugar incrível, inacreditável, essa mistura de de várias culturas que ainda permanece no sul da Espanha, mas temos que continuar o caminho e a gente vai ir atravessar toda a terra do Quixote, esse personagem universal de Miguel de Cervantes, e quem leu o livro provavelmente já reconhece essa paisagem que nós vamos ir atravessando. De vez em quando a gente vai ver, inclusive, esses moinhos de vento. Vamos ver muito campos de oliveiras ainda, conhecer um pouquinho mais da história do azeite de oliva. Vamos atravessar essa Serra Morena até chegar na Mancha, a terra do Quixote. Depois vamos ver muitas videiras, a maior região de vinhos da Espanha, a região de Valdepeñas, e vamos, inclusive, fazer uma paradinha num lugar que vai nos lembrar um pouquinho essas ventas, esses restaurantes onde o Quixote parava com Sancho Panza, e conhecer um pouquinho dessa história do nosso livro mais internacional, até chegar na cidade de Toledo, que é a capital da região de Castilla-La Mancha. Eu já falei para vocês de Toledo em outros roteiros, mas só para lembrar, esse dia que estamos indo para Madrid, como Toledo fica a caminho, a gente vai fazer uma parada lá, fazer uma visita local e para aqueles que tiverem o Europac, temos o almoço incluso, o restaurante é uma maravilha, a gente vai ver toda a cidade de Toledo, uma visão panorâmica enquanto almoçamos, um prato típico espanhol com bebida, sempre é paella normalmente, e depois vamos entrar na cidade histórica de Toledo, que fica numa colina e que é uma mistura perfeita entre essas três culturas, árabe, cristã e judia, e que foi capital da Espanha até o século XVI. Vamos caminhar por essas ruelas árabes, entrar na Catedral Católica, ver o Alcázar, que também é de origem árabe, entrar também numa sinagoga, das únicas três que restam na Espanha, entrar na Catedral, ver esse quadro que eu amo, que é o Enterro de Conde de Orgaz, do Greco. Enfim, acho que é uma visita bastante completa de Toledo, que todo mundo deveria amar, essa cidade das três culturas, onde foi feita também, é conhecida pelos seus trabalhos no metal, por exemplo, as espadas de nossos heróis nacionais, como o Cid Campeador, mas também espadas desses filmes, como O Senhor dos Anéis, foram feitas aqui em Toledo. O povo terá um tempo livre para comprar o que quiserem, estamos no fim da nossa viagem. E essa viagem de Andaluzia brilhante acaba também com uma visita da cidade de Madrid, que não por estar fora de Andaluzia, é independente dessa influência cultural que a região do sul da Espanha tem sobre todos nós.
Muitas vezes, elementos tradicionais da cultura andaluza, como o jamón ou o flamenco, são confundidos pelos turistas e eles acham que isso aí é feito na Espanha toda. E Madrid tem muitos elementos da cultura andaluza também. Hein? Nesse dia que a gente chega lá, no dia seguinte, vamos fazer uma visita local para conhecer a Porta do Sol, a Praça de Touros, que é de estilo neomuderra, precisamente, se vocês estão vendo aí que parece mais bem um edifício embaixo à esquerda, um edifício árabe, do que um edifício cristão. Esse é o estilo mudéjar, esse estilo dos árabes que não foram expulsos da Espanha. Foram obrigados a se converter ao cristianismo, mas continuavam sendo de cultura muçulmana. Vamos ver as 4 torres de Madrid, o Museu do Prado, as Torres Guio, a Porta de Alcalá. Olhem para vocês verem como a cultura árabe, a cultura andaluza está conosco ainda. Alcalá e quase todas as palavras que começam com al em espanhol ou em português são de origem árabe. Eu já falei para vocês na ocasião de Marrocos a palavra almofada, por exemplo. Vamos ver o Palácio Real, que é de origem muçulmana também. Madrid é uma cidade fundada pelos árabes, chamava Maherit naquele então. Vamos ver a Catedral da Almudena. Almudena quer dizer cidade em árabe, Catedral da cidade. E com a Europark vamos conhecer também o estádio de futebol Santiago Bernabéu. Vamos entrar lá, ver a arena, ver todas essas troféus que nós ganhamos, não só no futebol, mas também basquete e outros esportes. E teremos o resto da tarde livre para continuar curtindo Madrid. E quem quiser pode ainda pegar 1 ou 2 noites post-tour para continuar curtindo a cidade, mas, em geral, quarta-feira estaremos já voltando para o Brasil depois de ter curtido a região de Andaluzia. Então, muito obrigado.